Mais um O Que Não Fazer em Vendas na Vesa TV. Aqui estamos mais uma vez presentes, entrando o mês de dezembro, acabou o ano, pelo amor de Deus. E nessa emoção de final de ano, no Que Não Fazer em Vendas, aqui do meu lado mais uma vez, Luiz Schmidt. Tamo junto. Olha só, final do ano Você chegou já, velho. passou. A gente vai cheirando assim, já tá sentindo cheiro de peru de Natal já. Caraca, olha só, o ano passou muito rápido. Tenho certeza que demais. mês a mês os seus resultados também foram observando. Você foi observando. Chega um mês, vai outro, chega um mês, vai outro. Estamos já em dezembro, mas precisamos nos preparar para 2026. É isso aí. O Que Não Fazer em Vendas, o seu podcast semanal aqui na Vesa TV, que fala sobre vendas, vendas B2B, vendas técnicas, outros tipos de vendas e possibilidades comerciais para sua empresa também, que alguns outros assuntos que nós temos trazido aqui nos últimos episódios, né? Toda terça-feira, às 21h30, episódios inéditos aqui em vesatv.com.br, com reprise desses episódios ao longo da semana. Você também acha O Que Não Fazer em Vendas na playlist da Vesa TV no YouTube. Lá dentro do YouTube tem uma playlist com os nossos, nesse momento, mais de 90 episódios em 3 anos de realização do nosso podcast. Mas, Luiz, diz aí, tem alguns outros lugares bem legais que você achou O Que Não Fazer em Vendas também, né? Claro, olha só, além do nosso perfil do Instagram, que você precisa seguir, a gente coloca ali recortes maravilhosos dos nossos convidados. Você também acha a gente lá no Spotify, com áudio em super qualidade. Ou seja, a gente está subindo os episódios também para o Spotify, que você consegue ouvir a gente lavando uma louça, fazendo um exercício físico, fazendo um arroz. Ou seja, você aproveita o seu tempo estudando e aprendendo com a gente. É isso aí, a gente sempre divulga não só as redes sociais, né, do Que Não Fazer em Vendas, mas você pode falar diretamente com a gente também. E aí, Luiz, onde achamos Luiz Schmidt? Olha só, lá no Instagram, você me acha fácil, Luiz Schmidt, você é SCHIMITD, você me acha lá no meu perfil, no LinkedIn também, Luiz Schmidt, tô lá, no TikTok também, então a gente sempre publica, usando ferramentas, como a gente já falou aqui, a gente publica em todas as redes, então você me acha principalmente lá no Instagram e no LinkedIn. É isso aí, eu também, você me acha o meu Hugo Palestrando no LinkedIn, Hugo Palestrando no Instagram e Hugo Palestrando no TikTok também. Então, com conteúdos aqui de vendas. No Instagram, um conteúdo um pouco diferente, que lá eu falo sobre o meu terceiro livro, que é o Inocente Digital. Então, a gente fala de comunicação digitalizada, falamos de algumas questões, liderança também falo lá no meu Instagram. Agora, no meu LinkedIn é vendas, marketing, heavy ops e um monte de coisa aqui relacionadas a negócios. É isso. É isso. E qual que é o tema de hoje, Hugo? Vamos falar sobre liderança de vendas para 2026 entre o emocional e a técnica. Qual é o briefing aqui desse nosso episódio? A gente sabe que liderar não é simples. A gente sabe que liderar em vendas não é simples. O ambiente de vendas ele é naturalmente um ambiente de pressão. Pressão por resultados, pressão por conexão, pressão porque a gente sabe, e lógico, a gente fala isso de uma forma orgulhosa, mas um bom orgulho, né? Que fala assim, vendas, são as atividades comerciais que puxam a fila da empresa. Então a gente sabe da responsabilidade que é vender em qualquer empresa, que é ter essa responsabilidade das atividades comerciais em qualquer empresa. Partindo desse ponto, como é para qualquer liderança, mas ainda intensificada, é o equilíbrio entre o desenvolvimento emocional, entre o desenvolvimento e a atividade comportamental do líder e a técnica de vendas, a técnica de marketing, a tecnologia em volta desse processo todo. Então a gente vai pegar o nosso tempo aqui de hoje, você sabe, né, o Que Não Fazer em Vendas são episódios ali de no máximo 60 minutos, então a gente vai dividir o nosso tempo aqui primeiro para falar sobre a liderança emocional, sobre a liderança acolhedora e vamos debater um pouco sobre isso e depois a gente vai falar sobre tecnologias, métodos e outras questões para dar um molho importante para você líder, para você gerente, diretor, que precisa, que deve olhar para essas disciplinas diferentes que compõem a tua liderança em vendas. Uma coisa que a gente falou bastante ao longo desse ano é contratar em vendas não está fácil. Não está fácil. Tendo isso posto, eu preciso entender como que eu posso gerir o meu time de uma maneira melhor para que esse profissional ele fique com a gente por mais tempo. Sim. E ele fique não só por mais tempo, ele fique produzindo, ele fique se sentindo parte daquele time, ele fique também emocionalmente trabalhando, né, com as suas
faculdades mentais, ok. Então a gente está vivendo uma época de burnout, a gente está vivendo uma época em que isso agora é está na nossa NR1. Sim, Ou seja, sim, esse é o sim. contexto da liderança atual. Tendo isso, a gente precisa entender quais são as formas de liderar que eu posso contribuir para a manutenção da qualidade emocional do meu time, sem fazer com que ele não olhe o resultado. É sempre um equilíbrio, Hugo, Sim, a gente trabalhar esses 2 pontos, sim. certo? Certo. Vamos trazer algumas questões aqui. Acho que, vamos lá. Primeira coisa, amiga líder, amigo líder. Se você acha que ter uma melhor percepção do seu perfil comportamental é balela, você está com problemas. Uhum. Autoconhecimento é uma palavra extremamente importante, mas que foi tratada de forma muito desrespeitosa ou vamos dizer assim, de uma forma não correta por muita gente nos últimos anos. Mas continua sendo o ponto de partida do desenvolvimento do líder, da líder. Porque quando você tem uma melhor percepção do que é o seu comportamento, como você lida nos momentos de pressão, como você lida com a tua comunicação, como você lida com pessoas que pensam diferente de você, que se comportam diferente de você. Se você não tem uma boa leitura de você mesmo, você pode estar tomando atitudes erradas, falando as coisas erradas, entendendo as coisas de forma errada no contexto da sua liderança. Você acha, Luiz, que quando a gente fala de autoconhecimento, estamos partindo de um bom ponto falando de liderança emocional, olhando primeiro por autoconhecimento? Sim, e vou dar um exemplo, tá? Por favor. Meu primeiro DISC, quando eu fiz Adoro análise DISC. de perfil comportamental... Posso apertar a Vai lá. Você apertou a tecla SAP aí, Não, né? eu só ia detalhar um pouco sobre a análise de perfil comportamental. Eu fiz uma primeira vez, e aí eu entendi que, sob estresse, eu sou pragmático. Olha só. Sobre estresse, meu perfil é pragmático. Ou seja, apertou um pouquinho, vai falar, então é desse jeito. Sabe aquele, né? Bichinho chato. Sou eu. Entendendo isso, Muito bom. o que eu fiz? Cara, a gente precisa ter um processo. Foi a partir disso que eu entendi que o playbook era o que ia nortear. Enquanto eu estivesse estressado, eu não iria olhar o que eu quero. Eu iria olhar aquele documento. Olha que interessante. Então a única coisa que eu mudei na minha mente, cara, tá sob estresse. Peraí, o que tá lá? Sem emoção. Sem emoção. Não, tá. Eu vou ser pragmático, sim. Eu continuo sendo pragmático, eu não mudo esse perfil. Mas eu não vou ser comigo, eu vou ser com o processo. Excelente. Então, excelente. eu já sei que eu sou assim. Então, sabendo disso, sobre estresse eu sou pragmático. Sobre relaxamento, eu não sou atento a detalhes. Eu também não. Ou seja, no meu time eu preciso ter alguém extremamente pragmático fora do estresse. DISC. DISC é um modelo de assessment de perfil comportamental desenvolvido por William Moulton Marston lá na primeira metade do século passado, que ele forma um quadrante das principais características de comportamento. E quando você faz o assessment, você vai basicamente entender qual a porção de comportamento que você tem em cada um desses 4 grandes pontos, que são dominante, influente, estável, sim, e conforme. Aí eu DISC, mas vamos fazer um episódio de DISC? Boa, pode ser. Boa. Você, ferramenta de assessment, se você quiser participar do nosso episódio, chame aqui. A gente vai convidar você para falar um pouco mais sobre a gente. Nossa. Sobre a tua ferramenta aqui com a gente. Vamos fazer um episódio de DISC. E aí, então, o que é o grande barato do DISC e diversos outros assessments capazes, né? Ele vai te dar essa leitura de como você é em condições normais e como você é sob estresse, que é o que o Luiz falou. Eu, sob pressão no meu primeiro DISC, eu sou influente, né? Então eu falo muito, verbalizo muito. Sob estresse, a minha influência subia mais ainda. Olha só. Não, cara, quando o bicho tá pegando, cala a boca e resolve. Isso. Foi o meu aprendizado com relação ao DISC. Então, quando eu percebi que quando sob estresse, na liderança, o meu I aumentava mais ainda, eu ficava, não. Aí o que eu desenvolvi? Sob estresse, eu baixo minha influência, subo um pouco mais minha dominância, porque aí você vai ter que coordenar as coisas para resolver, e aumento o meu C, que é a atenção a detalhes. Porque sob estresse, e você mandou muito bem nisso, Luiz, sob estresse, se você perde atenção a detalhes, você pode estar tomando decisão em cima de coisas que nem existem. Exato. Em cima de um panorama que é só
tá na tua cabeça. O meu pragmatismo me fazia me ficar cego a um processo que poderia ser feito. Aí, ó. Então, por isso que eu tive que adaptar. Olha que coisa interessante. Eu vou trazer aqui uma junção das duas coisas, tá? A gente falou sobre algumas metodologias, uma delas Challenger, Sim. certo? E se você pegar o perfil DISC, muitos daqueles... O tipo normal de vendas é o alto D. O alto D dominante. É o dominante, é o cara que fala, eu sei, eu vou resolver o teu problema, isso tal, aí. não sei o quê. Ele controla o ambiente. Ele controla e tal. Exatamente. E aí, muito da nossa metodologia, a gente fala, não, é o cara sociável, aí a gente vai pro alto I. Só que quando a gente entende que o Challenger é o cara que consegue equilibrar, é o cara que ele sabe qual é o perfil dele, mas ele sabe qual é o perfil que ele precisa se acomodar para poder ser um Challenger. Aí. E aqui chegamos no seguinte ponto. Existe um ditado que diz assim: se te chamam de cavalo a primeira vez, renega. Uhum. Se te chamam de cavalo a segunda vez, reflete. Se te chamam de cavalo a terceira vez, relincha. Pois, aí. Líder, se as pessoas... Aqui, né? Líder, se as pessoas dizem que você é de um determinado jeito, insistentemente, aceita que dói menos. Você é. E quantas vezes eu lutei quando alguém falava que eu era metódico. Eu falava, é isso, eu não sou metódico. Hoje, a minha consultoria, você me contrata para ser metódico. Não é? E aí, outro grande legal. Então, falando, começamos aqui no autoconhecimento. É isso. E assim, para você líder que ainda acha que você não precisa fazer um processo de autoconhecimento, entenda, cara, se você não se conhecer um pouco melhor, e o DISC também é absurdamente importante. Tem treinamento que eu faço no Senac, por exemplo, estou treinando 100% dos times de atendimento do Senac. Legal. E eu uso uma dinâmica de DISC ao longo, para eles também terem mais habilidade de reconhecer o perfil comportamental do outro, isso. do cliente deles. Então, quando você faz esse processo de autoconhecimento, você também desenvolve mais habilidades para reconhecer o comportamento do seu liderado. Isso é meio anos 80, né, Hugo? A gente estudava isso em rapport, lembra? Quando você tinha que identificar o perfil do teu cliente para criar rapport, a gente está fazendo a mesma coisa, só que usando ferramentas mais avançadas. Exatamente. Dali a pouco a gente vai, inclusive, chegar na parte tecnológica e aprofundar isso. Então, assim, uma outra questão que eu acho que liderança, que faz muito sentido, eu vou mandar um beijo, Gabriela Costa, ex-aluna minha, um beijo, uma terapeuta ocupacional incrível, uma pessoa incrível. E eu vi uma vez uma frase no Instagram dela que me transformou. Olha. Porque normalmente a gente fala assim, empatia. O que é empatia? Empatia é eu tentar me colocar no lugar do outro. Aí ela dobra esse processo. Ela fala assim, olha a frase. Empatia é eu me colocar no meu lugar para respeitar o seu lugar. Perfeito, muito bem. Não é legal? Uhum. Porque eu não vou conseguir me colocar no seu lugar. Eu não consigo sentir suas dores, eu não consigo sentir suas dúvidas, eu não consigo sentir os problemas pelos quais você passa agora. Uhum. Eu não consigo sentir sua felicidade agora, entendeu? Eu não tenho o teu contexto. Eu não tenho o teu contexto. Então, a empatia é eu me colocar no meu lugar para honrar o teu lugar. Perfeito. E aí também só fala muito sobre a liderança emocional, e aí daqui a pouco a gente vai trazer um pouco do contexto da liderança acolhedora, é que quando eu começo a compreender que eu não consigo me colocar no lugar do outro, e o outro, pelo contexto de vida que ele tem, pelo momento que ele está passando, pela educação que ele teve, pelo perfil comportamental que ele tem, ele vai reagir às coisas do jeito que ele reage. Uhum. Legal? E eu, como líder, eu tenho que assumir a responsabilidade de tirar o melhor das pessoas, não do jeito que eu quero, mas do jeito que elas podem entregar. Sim. Então, reconhecer no outro o temperamento, o comportamento, o perfil comportamental nele, e usar dessa empatia, que de eu me colocar na minha cadeira, né, para honrar a sua, é fundamental para reequilibrar as relações. Faz sentido, Cara, Luiz? faz muito sentido. E olha só, quando a gente tem, por exemplo, uma boa análise do perfil comportamental do time, e aí eu tenho 2 pontos que eu quero colocar aqui. Excelente. Uma delas é, eu preciso entender sobre a função, a vaga, a posição, qual é o perfil comportamental que aquela vaga exige. Boa! Eu tenho que ter um perfil de vaga. Por quê? Eu vou tirar uma pessoa de um lugar e vou colocar em outra, sendo que ela vai ficar totalmente fora do perfil comportamental dela, ou ela estará sob estresse por um certo tempo. Isso. Muitas vezes eu já fiz, sempre que eu vou fazer uma contratação, a gente passa um perfil comportamental, né? Opa, peraí, repete isso, por favor. Sempre que a gente vai fazer uma contratação, eu passo um perfil comportamental. Aquela pessoa só faz entrevista mediante um perfil comportamental. Eu não vou chegar na frente dela sem saber quem ela é.
Então, o perfil comportamental é a base para a gente fazer uma entrevista. Eu seguro que Sim. eu não perco o que você ia falar. Amiga, amigo empresário, amiga, amigo líder. Você não faz ideia da lição que esse camarada aqui, Luiz Schmidt, acabou de te dar. Contrate pessoas, mas antes faça testes de perfil comportamental para saber, na hora que você botar essa pessoa no que você quer que ela faça, como ela vai lidar com todas as situações. É isso. Legal? Primeiro você tem que fazer. Depois você tem que aprender a ler esse perfil comportamental. É isso aí, Porque muitas vezes você vai receber um resultado, você não sabe ler o perfil, muito menos inferir sobre aquela pessoa, sobre aquilo que você está vendo, né? Então, o que eu fiz? Cara, basicamente eu fui aprender a ler esses perfis comportamentais e hoje eu consigo, basicamente, quando a gente faz um perfil desse, saber se aquela pessoa aguenta a pressão do cargo ou não. É isso aí. Já fiz isso com sucesso pelo menos umas 3 vezes. Boa. Sabendo que aquela pessoa aguenta a pressão. Então, eu já sabendo disso, já conversei com a pessoa, falei, olha, eu sei que você pode tudo, sobre esse cargo aqui é um cargo que exige um pouco mais de pressão, eu vou ter que colocar um tom um pouco mais pressionador em você, mas eu sei que você aguenta o trampo. Eu sei que você aguenta. E, nossa, isso é fantástico. Eu sei que você vai aguentar a meta, tá tudo certo. A outro, tem um mês mais ou menos, 2 meses, que a gente contratou uma pessoa numa consultoria, num cliente de consultoria, e aí ela falou, olha, eu acho que essa moça é boa pro cargo, legal. Fiz a entrevista, falei, olha, eu sei que você quer, você é muito focada mesmo. Eu vou te perguntar uma coisa, quanto tempo você tem na empresa? Aí ela regalou o olho, ela falou, por quê? Eu falei, porque você é tão focada que você vai chegar no limite rápido. O que eu preciso fazer? Aí ela falou, cara, eu acho que a gente tem uns 2 anos aí. Eu falei, beleza, você me deu time. Boa. Porque uma coisa é a gente contratar a pessoa achando que ela vai ficar aqui o resto da vida. Não. Genial, Muitas vezes a pessoa ela é alto D, cara. Ela é muito focada. E eu sei que ela vai chegar no limite do cargo, cara, em 1 ano. Tá, você vai ficar quanto tempo aqui com a gente? O que eu tenho que fazer? Daqui a pouco você vai estar me pedindo para crescer. Então, quanto tempo você tem? Pô, tem 1 ano. Ótimo. Então a gente vai aproveitar. Ela falou, dentro desse 1 ano, cara, pode me aproveitar ao máximo que eu vou dar tudo de mim. Eu falei, então a gente vai aproveitar, mas a gente vai ter que colocar. O que aconteceu? Primeiro mês, bateu todos os resultados. Segundo mês, não bateu. Aí eu chamei pra conversa. E aí, olha a segunda lição do perfil comportamental. Eu cheguei, olhei e falei assim, você não é desse jeito. O que aconteceu? Porque ela aguenta, sendo alto D, e ela gosta desse papo sincero, desse papo franco. É isso. Isso não é uma porrada. Não. Você não é desse jeito, eu te conheço. É isso. Eu te conheço. O que aconteceu? Eu tô aqui querendo saber o que aconteceu. Porque, cara, eu fiz tudo. Olha só. Então, vamos olhar o detalhe do teu processo. Como é que você tá mandando mensagem? Como é que você tá fazendo isso? Você tá falando o que esses caras tão focado, lobo solitário, tão focado que não estava fazendo relacionamento. Eu falei, você precisa se relacionar. Muda o tom. Puxa o cliente pra perto. Ah, beleza. Mudou o resultado. Ela já tá falando e vai bater meta esse mês. Aí, ó. Então, você percebe? Quando você conhece a pessoa, olhando o perfil comportamental, cara. Quando você conhece a pessoa, você, primeiro, sabe o quanto ela aguenta de pressão. E segundo, você consegue trazer ela pra realidade dela. Porque em muitos momentos a gente sai da nossa realidade, Hugo. Sim. Cara, sei lá, tô sob um estresse, aconteceu um problema na minha casa, eu tô com um problema financeiro, alguma coisa aconteceu que aquela pessoa sai do eixo dela. Você tem o papel também de trazê-la de volta com uma conversa franca e tranquila. Já em outros momentos, já tive outros colaboradores que eu sei que eu não posso pôr pressão nesse cara. Então tem que trazer uma conversa para um abraço. O alto S ali, né? O alto S. Se você criticar muito o cara racha no meio. Ele vai rachar. Isso aí. E quando você fala de vendas, principalmente o closer, aquele cara que é o cara altamente relacional, que o resto da empresa fala que ele é mimimi, é o jeito dele, cara. Ele é um cara altamente relacional. Ao mesmo passo em que você não pode dar uma porrada nesse cara, que você vai quebrar ele no meio, ele vai querer sair fora, é o mesmo cara que vai no cliente e em uma conversa, ele fala sobre tudo. O cliente abre a vida dele, ele fala sobre tudo, cara. Ele se conecta com o cliente de um jeito que você, lá do financeiro, que não tem empatia com ninguém, você vai sentar na frente do cara, o cliente vai odiar você, vai querer cancelar o contrato por tua causa. Então entenda que é perfil de cada um. É isso. Então, aí, olha só. Então, primeira lição. Aplique o seu DISC. Primeiro o seu autoconhecimento primeiro. Para você se conhecer. É isso aí. Segundo, toda vaga precisa ter o perfil comportamental dela para que você possa saber com quem é a pessoa que você vai colocar ali. Aplique nas pessoas que você vai entrevistar, para que você possa trazê-la para o cargo correto e saber também colocá-la no prumo, colocá-la no caminho de volta quando ela não estiver naquele caminho, beleza? Olha só, mais uma lição. Por favor. Quando você já fez tudo isso, a gente precisa pensar o seguinte, cara.
Eu vou colocar alguém para fazer prospecção. Já falamos sobre isso aqui algumas vezes, Hugo. Eu vou colocar alguém para fazer prospecção. Essa prospecção não é relacional, a prospecção ela é pragmática, a prospecção é metódica. É isso aí. Eu preciso ter uma pessoa que ela é mais metódica para esse tipo de cargo. Eu vou colocar alguém para closer, ela é uma pessoa que tem que ter mais sociabilidade, ela tem que ter uma habilidade melhor de comunicação. O grande lance do gestor é fazer a pessoa trafegar, caminhar entre esse universo e outro universo. Concordo. E esse é o papel da liderança, é fazer com que a pessoa possa ir de um caminho a outro caminho. Às vezes ela é muito metódica e você começa a mostrar para ela, olha, você precisa desenvolver a sua comunicação com técnica, com treinamento, com sales coaching. Esse é o seu papel. É muito mais de treinador do que de simplesmente gestor de números. Vamos falar de número aqui, é importante, beleza? Então, é isso, um panorama geral aqui com o perfil comportamental. Olha só, a gente está te dando para você uma mentoria de comportamento e liderança e comportamento em 20 minutos, tá? A partir dessas premissas que a gente trouxe, aí dá para ser um líder acolhedor. Boa. É isso. Aí dá. É a base, né? Porque olha só, vamos voltar ali no empatia, eu me colocar no meu lugar para honrar o seu lugar, certo? Não existe mimimi. Por que não existe mimimi? Ah, fulano tá com mimimi. Mimimi é algo que eu não acreditando naquilo, eu desdenho. É um comportamento do outro, pessoa, uma necessidade, uma dor do outro, que eu não acreditando que aquilo seja válido, eu falo, mimimi. Mimimi não existe, velho. Cada pessoa tem um tipo de comportamento. Quando eu estimulo bem esse comportamento, a pessoa voa. Quando eu estimulo mal esse comportamento, essa percepção da pessoa, a pessoa racha. Exato. Então, ser um líder acolhedor não é ser uma líder acolhedora, não é você ficar pagiando as pessoas o tempo inteiro. É você atender as pessoas dentro do ponto que elas precisam ser atendidas. Sim. Você desenvolver as pessoas dentro do ponto que elas precisam ser desenvolvidas. E é inclusive, por que a gente vai ter que fazer um episódio sobre DISC e assessment comportamental? Tem um outro negócio também. Além de você escolher as pessoas certas para cada cargo, você tem também que ter, você precisa ter também, tem também que ter, foi ótimo o português isso aqui, né? Pessoas complementares dentro do teu time. Porque se você tem todo mundo enviesado para um determinado lado dentro do teu time comportamental, com certeza você tem pontos cegos em outros. Tem diversos comportamentos que você precisaria ter no teu time e você não tem. Porque tem gente que acredita só no alto D, né? Bate meta pra caramba, não sei o que lá, e exige, controla as coisas. Cara, você precisa compor o teu time de outras formas, né? E o perfil comportamental existe isso também. E tem uma máxima de vendas. Você, diredona, diredono, você tem aquele vendedor, aquela vendedora massa pra caramba, bate todas as metas, entrega um monte de resultado, tua empresa está crescendo. Chegou o momento de você promover um dos vendedores a líder. Aí, não, mas a Janaína tá 3 anos aqui com a gente, batedora de meta, carrega tudo. Vamos promover a Janaína a líder. Pelo amor de Deus. Faça uma análise comportamental, chame uma consultora, um consultor de pessoas e faça uma análise de comportamento situacional para saber se Janaína aguenta, com a sua liderança, se transformar numa liderança em vendas, né, Luiz? Cara, eu tô trabalhando 2 processos ali. Um deles é uma pessoa que a gente tá promovendo, e aí a gente tá no caminho de promoção, né? E aí, cara, começou a gestão dela como ser um problemaço gigantesco na empresa. E aí ela se desesperou, porque o erro não foi com ela, mas foi um erro de alguém que era muito próximo ali e tal. E então eu tô trazendo essa pessoa, conversando com ela justamente para isso, para caminhar. Então uma das coisas que eu falei, olha, primeiro, parabéns, você está na liderança. É isso aí. Esse é o panorama, tá? Isso aí. Mas veja o seguinte, você está vendo agora o diretor fazer o seu trabalho que um dia você vai fazer. Então aprenda muito com isso, porque a caneta não tá na tua mão ainda. Boa. Eu falei, você tá sentindo o cheiro da pressão, você não tá sentindo o peso. Então aproveita isso, cara. Aproveita esse momento, sente essa pressão, porque você vai precisar dela. Puxa, legal. Cara, tem 3 meses. Ontem eu conversei, ela falou, tá melhor, tá mais tranquilo. Eu falei, agora a gente precisa entender como que você treina pessoas. Ela, mas eu não aprendi tudo. Eu falei, é exatamente isso, parabéns.
Você está na liderança, você não vai saber tudo, você tem que treinar. É isso. O pouco que você sabe, você vai treinar alguém. Puxa, que legal. Tirar essas pessoas da zona de conforto por steps, né? Não é colocar a pessoa, senta aí, dá um playbook, senta e vai. Outra coisa, que eu também trago nesse mesmo ponto. Tem uma vendedora que bate todas as metas. Estamos chegando no final do ano agora. Existem, dentro daquele time, daquela empresa, 2 vendedoras que estão ali no páreo a páreo para quem vai ganhar a viagem de final de ano. Olha. E ela batendo todas as metas, né? Eu percebi uma coisinha, que ela começou a não... Ela batia todas as metas, mas assim, ficou num platô de venda. Ou seja, ela bateu o mesmo número uns 2, 3 meses. Sim. Chamei para uma conversa. Eu percebi numa conversa que eu estava fazendo com essa pessoa inicialmente, eu falei, vamos fazer o seu funil dos sonhos? Ela, pô, mas comigo você não fez. Eu falei, como não? Então, bora, vamos fazer. Beleza, chegamos aqui. Você precisa explicar nesse episódio o funil dos sonhos, tá? Então não vou Boa. te liberar dessa. Vamos nessa. Beleza. E aí trouxe essa moça pra cá. Falei, eu preciso conversar com você. Ela falou, legal, cara. Eu falei, olha, você bate todas as suas metas, mas eu preciso entender o porquê que você faz isso. Uhum. Aí ela, porque eu tenho uma ideia de valor que eu quero tirar por mês. Eu falei, ótimo, por quê? Aí ela, como assim? Eu falei, qual é o teu sonho? Aí ela, mas sonho assim, sonho? Eu falei, me fala o teu sonho. Pô, eu quero comprar um apartamento. Oh. Eu falei, maravilha, quanto falta? Aí ela, faltam uns 40 mil. Nossa. Eu falei, ela falou, pra entrada, né? Pra entrada, sim, o sim. restante ela vai pagar nas parcelas só com a comissão. Sim. Eu falei assim, beleza, cara, quanto tempo? Ela, putz, acho que lá pra junho. Eu falei, junho? Não. Não, cara. Como é que é esse apartamento? Ela, putz, vai ser assim, vai ser em tal lugar. Eu falei, não, esquece o valor, vai. Como é que é? Putz, não, vai ter varanda, ter churrasqueira, tal, não sei o quê. Quanto que é? Pode tanto. Legal, cara. Bora, quando que a gente vai fazer churrasco? Aí ela, como assim? Eu falei, vamos lá, quanto é que você recebe de comissão? Recebo tanto. Quantas vendas você precisa fazer? Eu preciso fazer 200, 300 vendas. Eu falei, beleza, quanto você fez de venda esse ano? Em média? Não sei. Fiz umas 60. Eu falei, você precisa aumentar umas 10 vendas mês. Aí ela, putz, então isso quer dizer que fevereiro, março eu já consigo? Eu falei, já. Olha só. Você não vai fazer isso em junho, você vai fazer no primeiro trimestre. Eu preciso mudar seu patamar, porque você tá vendendo a mesma coisa já tem pouco tempo. Alguns meses tá vendendo a mesma coisa. Eu preciso mudar isso, cara. Eu preciso melhorar o teu sonho. Você tá vendendo 60 mil, você vai vender 100. Porque aí sim seu sonho vai chegar mais perto. Ela, cara, putz, entendi. E quanto que por dia você precisa fazer 8 negociações. Esse é o seu dia. Começa o dia, 8 negociações. Termina o dia, 8. Beleza. Cara, era segunda-feira, 5h30 da manhã, ela já tava na academia. Domingo, 10 horas da manhã, ela tava na academia falando, cara, meu resultado, nossa, agora eu tô focada. É isso, cara. Por saber o perfil comportamental da pessoa, você sabe que ela aguenta mais. Isso. Então você precisa observar, aprender a ler as pessoas. Saber se ela está indo num caminho que às vezes ela está numa zona de conforto e é o seu papel tirar ela da zona de conforto para que você venda mais. É isso. Entenda o que motiva aquela pessoa. E olha, eu já acompanho essa pessoa tem uns 2, 3 anos. Ela queria primeiro era comprar um tablet pro filho, já comprou. Era aquela do tablet. Lembro de você falar em outros já comprou o tablet pro filho, o filho tá estudando em escola, ela agora voltou a estudar. Isso, era o tablet, depois botar o filho na escola particular, não era isso? Já estamos acompanhando, agora já tá mudando, agora já tem... então, ela e o marido conseguiram ter uma estabilidade bacana, Que legal. agora tá fazendo terapia, já começou a olhar a vida de um jeito diferente, agora ela quer mudar de patamar de moradia, Que legal. que é um grande passo para Sim, as com pessoas, certeza. né? Então você, gestor, entenda o que está motivando o teu time, porque às vezes é isso que faz a diferença para ele trabalhar com mais afinco, com mais vontade. É você conhecer o sonho dele. Sim. Então, o que a gente falou sobre liderança acolhedora, e eu entendo que é justamente isso, conhecer o perfil comportamental e saber os fatores motivacionais daquela pessoa. É isso. E aí a gente vai para um próximo passo, talvez para esse episódio aqui, o último, para a gente poder virar para a parte técnica depois, que é a seguinte. Por que eu tenho que ser acolhedor? Né? Pra quê? Olha só. Sou eu que vou estar sempre aqui fazendo esse negócio mesmo? Então pra que eu vou ter que ser acolhedor? Né? Por que eu tenho que desenvolver as pessoas? Eu quero segurar pra mim essa responsabilidade toda? É eu que tenho que aparecer como líder de todo mundo? Amiga, amigo, se alguns desses pensamentos aqui ainda passam na sua cabeça, tens problema. Tens um problema para resolver. Né? Eu aprendi numa formação de líderes que eu fiz lá em 2015, né? Presenteado por uma amiga, inclusive Dani Amati. Beijo. Dani Amati, você precisa vir aqui um dia para falar sobre pessoas em vendas, viu? Um líder precisa trabalhar para se tornar desnecessário. Exato.
O líder precisa trabalhar para se tornar desnecessário. O líder, a líder que, ou por perfil próprio, ou por contexto de cultura organizacional, precisa trabalhar somente ou muito, né, para proteger a sua posição, ele está num péssimo lugar de liderança. Um péssimo lugar de liderança. O líder que, por perfil ou por contexto de cultura da organização, ele fala assim, não, cara, porque se outras pessoas fizerem o que eu faço, eu vou me tornar desnecessário, eu vou me mandar embora. Cara, se você está vivendo nessa prisão, você tem que tomar outras decisões na sua vida. Porque é um líder que tem que trabalhar para se tornar desnecessário. Quando o líder trabalha para se tornar desnecessário, o necessário está nas pessoas, né? O necessário a ser feito já está difundido, diluído nas pessoas, você sobe de degrau. Você passa a cuidar de coisas que essas pessoas ainda não têm capacidade de ver. Você tem que passar a cuidar de coisas, de desenvolvimentos, de resultados, de direcionamentos da empresa que essas pessoas ainda não têm habilidade de fazer. E você vai se tornar alguém. E aí, de novo, né? Você sobe um degrau, olha por coisas mais complexas, por outros desenvolvimentos para você e para a empresa. E você puxa o time de novo para esse novo patamar. Entendeu? Por isso que o líder tem que trabalhar para se tornar desnecessário. É isso. Porque quando ele se torna desnecessário para o agora, ele passa a ter tempo, musculatura para o amanhã. Exato. E o amanhã tá chegando cada vez mais difícil e cada vez mais rápido, né, Luiz? Faz Você sentido? precisa analisar bem o contexto, né? Sim, sim. Vou trazer uma anedota. Ah, nossa, tava sentindo falta. Vou trazer uma anedota. Falta das anedotas? E é uma anedota nerd. Boa. Olha só, o que você falou tem muito a ver com liderança servidora. Uhum. E veja o seguinte, quando você vai comprar um computador, montar uma rede na sua empresa, você tem os seus periféricos, os seus computadores, e você tem o servidor. Sim. O servidor é mais caro que o computador, não é? Sim. Por quê? Porque ele serve mais computadores. A capacidade de processamento de informações e tráfego de informações é maior do que o que está nos computadores. Uhum. Às vezes, o armazenamento de informação também. Uhum. E nessa comparação simples, não estou falando de nuvem, não é isso. Mas essa comparação simples mostra que a liderança servidora é aquela que serve mais pessoas com excelência. É isso aí. E o que você está falando é justamente isso. Eu sou desnecessário para aquele cargo porque eu sirvo mais pessoas. Não há como você crescer em uma organização sem servir muitas pessoas. E digo mais, Hugo, o líder burocrático, ele primeiro já é desnecessário. Segundo, em breve ele será automatizado por alguma inteligência artificial. E num segundo momento que está chegando muito perto, ele vai ser automatizado por um robô muito mais amável do que você, seu carrancudo. É bem por aí. Não é isso? É bem por aí. Muito em breve, uma reunião. Sabe aquela reunião que poderia ser um e-mail? Sim, vai ter um robozinho sentado e ele vai mandar o e-mail para você. É isso E aí. ainda vai te sorrir e te servir um café. A Leila Navarro, big palestrante, Leila Navarro, eu tive com ela há uns meses atrás num evento. Ícone, né? Um ícone. E foi um barato que a gente foi palestrar numa cidade do interior do Espírito Santo, Cachoeiro de Itapimirim. Legal. A gente foi 2 horas conversando de volta. Foi um barato. Riquíssimo. Foi riquíssimo. E ela me mostrou um vídeo de um evento, de um TEDx, se eu não me engano, que foi feito com um robô. Olha isso. Com humanoide. Perfeito. Eles treinaram humanoides para terem um puta de um storytelling, para ter um putz de um pitch e desenvolver os assuntos com profundidade, com uma big de uma gentileza e tudo mais. Então, cara, se os robôs estão se tornando gentis, se os robôs estão se tornando humanizados, se você não humanizar a sua vida, Tigrão, você tá fora do jogo. Exato, Você cara. tá fora do mundo, entendeu? Então é isso. A preocupação, e nem é só frase clichê, é de a preocupação em humanizar os humanos, né? Exato. Quanto nós humanos precisamos voltar a sermos humanizados. Até porque é só isso que vai te manter no cenário próximo, tá? É O quão humano você consegue ser. Porque o isso. robô tá ficando muito bom. Agora, você tem que ficar um bom ser humano, porque você foi criado para isso. Só que você, até ao longo desse tempo, você foi criado para ser um ser humano, você virou um robô.
Um robô burocrático, um robô que não aceita a opinião dos outros, um robô que não interage, um robô que não coloca as pessoas para trabalhar em conjunto. Nós somos seres relacionais, Hugo. Por mais que eu possa ser auto-D, eu tenho que entender que o princípio da resiliência é eu, mediante submeter sob estresse uma matéria, e ela vai voltar ao estado original. É por isso que eu tenho que ser um líder acolhedor. Porque senão, cara, eu vou manter o estresse ali e vou rachar todo mundo no meio. Eu preciso sim colocar um estresse, imprimir pressão no time e soltar para aquele time poder correr. Esse é o pulsar da liderança. Eu não posso deixar ela totalmente rígida, porque o seu time, daqui a pouco, o clima fica horrível. É isso. Antes da gente passar para a liderança técnica, tem só uma coisa que eu gostaria de trazer aqui. Existe uma reclamação muito grande hoje de que os jovens não querem mais ser líderes. Os mais jovens não querem ser líderes. E como e você também, né, a gente trabalha com gente muito jovem, né? A gente começa a analisar de um pouco mais próxima o porquê dessa percepção de que o jovem não quer ser líder. E aqui tem uma questão. O jovem hoje, vamos pensar o seguinte, boa parte dos jovens tem um modelo de liderança ou uma percepção da liderança que é a liderança tóxica. Ah, sim. Entendeu? Opa. Porque o líder intransigente, o líder tóxico, a empresa de cultura opressora, o burnout. E é muito interessante isso porque corporações maiores ainda têm mais problemas com relação a esse tipo de coisa. Esse jovem olha para esse processo todo, né, e fala assim, eu vou me meter ali, aqui, ó. Né? Uma palestra eu falei uma vez, né? E eu escutei isso de uma menina. Ela falou, quê? Meu chefe é um tosco. O ambiente da empresa é um querendo no outro, entendeu? Um querendo ferrar o outro, né? A perspectiva de crescimento da empresa é pouca. O contexto era falar de home office. Ela falou assim, e agora estão querendo que eu vá presencial todo dia? Eu não. Nesse hospício? Nesse hospício, para sofrer, sofro de pantufa em casa. Exato. Entendeu? Exato. E a gente deu muita risada com relação a isso. Veja, é muito importante a gente entender que o modelo de liderança que essa juventude não quer é a liderança tóxica. Legal? Agora, o jovem que, num misto de perfil comportamental que leva à liderança, desejo de ascensão social e financeira que o leva a querer ganhar mais, legal? Contexto familiar que apoia essa ascensão à liderança, a ser uma executiva, a ser um executivo, legal? Esse jovem ainda existe. Existe. Desde que nós tenhamos um ambiente que seja propício a ele dentro da empresa, certo? E que nós consigamos reconhecer esse talento no meio de todos os outros. Faz sentido, Luiz? Nós somos fruto também de um trauma de gestão. Isso, eu coloquei aqui trauma, eu tomei nota agora disso. Nós somos frutos de um trauma de gestão. Os nossos gestores foram, cara, eu vivi em tempo que o gestor dava peteleco na cabeça do cara. É isso aí. Esse era o tipo de gestão. A gente vivia tempo em que o professor fazia a mesma coisa com o aluno. Então, hoje, primeiro, nossa geração já não aceitou isso e tentou fazer diferente. Só que o que a gente não entendia, né? Que o contexto mundial de informação seria absurdamente diferente. Então, o que a gente vive hoje, cara? A gente tá falando em 2025, pessoas sendo afastadas por burnout, por excesso de trabalho, mas não, às vezes não é nem o excesso de trabalho, o excesso de pressão daquela posição. Isso estamos falando agora. E, obviamente, o jovem tá vendo isso acontecer, ele tá começando o trabalho agora, o gestor que, primeiro, não consegue ir para casa, não tem uma vida familiar, o contexto da casa dele é horrível, ele tá, e aí, perdão, eu vou ter que entrar em alguns assuntos aqui, mas por favor. Ele tá ali no ambiente em que ele percebe que o gerente dele, ao invés de estar com a esposa, o cara tá chavecando a menina da recepção. Ao invés dele fazer a viagem lá e que devolve resultado, ele faz a viagem para ficar fornicando com a outra no quarto. Então, você entende que esse é o contexto que o cara tá vendo? Ele fala assim, peraí, eu sou jovem. O que eu quero, cara? Eu quero morar no interior. Eu quero ter uma qualidade de vida. Eu quero comer batata tirada da terra. Eu não quero mais esse papel da sociedade, pagar R$35 para tomar um café com leite só para pagar de gatinho, porque eu fico aqui tirando um cafezinho lá na Faria Lima. Não faz mais. Não e você que acompanha a rede social, você tem visto acho que a CNN soltou ali um estudo falando que hoje a verdadeira coqueluche é você poder morar no interior. Ou seja, estamos querendo sair dos grandes centros, a gente não aguenta mais, a gente quer uma vida mais tranquila. Isso é o rico
hoje. E ser rico hoje em dia é você ter tempo e qualidade de vida. Isso. O seu jovem, ele está buscando isso. Segunda coisa, os jovens então estão entendendo, uma coisa que eu gosto muito que o Murilo Gun fala, é sobre combinatividade e colaboratividade. O que é a grande inteligência? É combinatividade. É você saber combinar coisas. Combinar problemas e soluções para achar uma coisa diferente. O jovem, ele trabalha muito bem assim. Por que ele não prefere, ele não acha que o perfil da liderança, ele não quer assumir isso? Porque não faz sentido para ele. Faz sentido colaborar e não imprimir sobre a outra pessoa. E é claro que ele precisa entender o contexto. Se você vai olhar uma organização por projetos, por exemplo, um cara que é gestor num time é colaborador no outro. E a gente vive vários papéis, Sim, né? sim. Eu tô aqui como dono da empresa e lá no futebol sou o cara do churrasco. Lá na igreja eu sou o cara que tira foto. Lá sei lá, no curso que eu vou fazer, eu sou o cara que ajuda. Então, cada hora muda o teu contexto. O que você não entendeu é que a liderança permeia esses passos dentro da organização. E o jovem entende muito bem isso. Você precisa colocar ele num projeto, num contexto, dá para ele segurança de que aquela colaboração vai funcionar e vai chegar num resultado positivo, mas que alguém tem que assumir o controle do processo de desenvolvimento daquele projeto. É isso. E aí é dar substância para ele ter esse controle. E aí, voltamos ao perfil comportamental. Nossa. Qual o perfil comportamental desse líder? Para que ele possa fazer isso? É mais... O ser humano tem isso. O jovem não deixou de ter os seus perfis comportamentais. Não. O que você precisa entender é o que está desenvolvendo ele. Mas é muito voltado à colaboração. Excelente. Vamos passar... Bora? Vamos passar um pouco para a parte mais técnica? Sim. Eu acho que, bom, para você que acompanha o Que Não Fazendo Vendas, a gente tem um monte de episódios falando sobre CRM, eu vou falar um pouco aqui sobre processo, vou falar um pouco aqui sobre... legal, né? Então, acho... falando sobre vendas, essa parte da liderança comportamental, emocional, ela é mais importante do que a parte técnica para esse contexto de 2026, que a gente vai fazer alguns episódios nossos já falaram e a gente vai falar mais sobre isso. Primeira coisa sobre liderança mais técnica, certo? Sistemas e processos, né, Luiz? Com certeza. Acabou, cara. né, cara? Acabou o tempo E eu ouvi recentemente de um grande diretor de vendas falando, não, os caras aqui querem me matar. Porque eles têm os processos. Eu passo por cima dos processos aqui, cara, porque o negócio é lá na frente, botar a galera... O cara assim, oh, meu Deus do céu. Lógico. É necessário entender que o nosso mundo é diverso, as coisas estão acontecendo de forma ágil, de forma rápida, e que, às vezes, alguns atalhos são necessários. Mas sistemas de gestão, processos sobre os quais esses sistemas andam, não dá mais para adiar esse composto, né, Luiz? Olha só, ontem eu estava conversando com meu filho e ele está fazendo um curso, 8 anos. Não, é seu filho não, meu filho está fazendo curso, seu filho está fazendo curso, 8 anos. 8 anos. E aí ele falando, papai, é que esse curso que eu tô fazendo, que é de programação de games, tá muito fraco. Ai, Jesus. Eu falando, filho, mas você não tem idade pra entrar no Senai ainda. Eu preciso achar uma outra coisa que estimule ele, né? E o que eu tô explicando pra ele? Filho, apesar de ser fraco, isso aqui é base pra você construir outras coisas. base então de você tá aprendendo lógica, você tá aprendendo programação básica, pra que você possa desenvolver mais coisas. Mas eu tô entendendo que eu preciso estimulá-lo de outro jeito, tá? Você que vai fazer uma liderança mais técnica, eu desenvolvo aqui 2 pilares. Um primeiro é, você precisa entender o que você... técnica de produto e de processo, tá? Porque muitas vezes você precisa explicar para a pessoa a técnica sobre aquilo que você vende, sobre o que a fábrica faz. Sim. Explicar a base. Sem voltar para aquele techniquez da matemática, mas muito negócio você precisa conhecer profundamente. Você não sabe a admiração que um jovem tem quando olha para você, que entende muito tecnicamente e sabe desenvolver isso nele. É isso. Ele precisa conhecer essa base, ele não tem. Então, todo mundo que chega precisa conhecer um pouco mais tecnicamente sobre produto também. Mas sobre técnicas, cara, você precisa entender que metodologia e técnicas precisam ser aplicadas e precisam ser reais para aquelas pessoas. A gente falou isso no episódio anterior. Você precisa transformar um conhecimento explícito em tácito. Ou seja, você precisa trazer a técnica e falar, é aqui que funciona. Isso é metodologia. Aí sim a coisa faz todo sentido para quem vai aplicar, certo? Liderança técnica, eu acho que ela passa primeiro nesse ensinamento sobre a técnica de produto, sobre a técnica de processo também. Ok. Legal? Muito bom. E aí é uma questão seguinte, né? Quem foi o Fábio Cometti? Ele deu uma porrada. O Fábio Cometti foi um dos entrevistados aqui. A gente que ele falou assim: quem não mede. Lembra a frase? Quem não mede, mente. Quem não mede, mente. Isso mesmo. Porra, cara. Então não tem jeito. Sua empresa precisa ter CRM.
Legal? Algumas nós temos uma planilha mágica maravilhosa. Toma cuidado com as planilhas mágicas. A não ser que você venda pouquíssimas coisas, sabe? Ah, não, vendo 2, 3 serviços e são servidores. Faço 4, 5 vendas ao ano, porque são vendas grandes e tudo mais. Ok, mais ou menos. Mas é necessário você ter um processo sistematizado Sim. de controle de vendas que mostre não só o passado, mas que também te oriente para o futuro, né? Que te registre o que aconteceu como base histórica, mas te dê insights para aquilo que você vai fazer no próximo período. Putz, Hugo, sabe o que é, cara? Quando a gente fala bastante de pipeline, né? E sempre que eu desenvolvo um pipeline, é justamente pensando sobre isso, cara. Não é? Sobre você ter técnica na hora de entender aonde estamos errando. Isso. O grande lance é, muitas vezes, o time, ele vai perguntar pro gestor, cara, o que aconteceu? O gestor fala assim, gente, eu não sei o que aconteceu. A gente se perdeu no meio do caminho. Então, essa falta de informação não só mostra a vulnerabilidade, como a falta de controle da própria gestão. Exato. Então, quando você tem um processo detalhado, em que você consegue medir ali as coisas, e liderança técnica é isso, vai falar assim, olha, time, a gente está falhando nesse ponto aqui. Olha só, os números estão dizendo pra gente que aqui a gente precisa melhorar. Então vamos trazer uma técnica sobre esse ponto? Vamos trazer aqui vamos fazer um comitê para estudar esse ponto? Quanto mais preciso você for, mais o time entende que aquele realmente foi estudado, você dedicou tempo para estudar aquele processo, para estudar aquela falha e sim mitigar aquele risco. Que entra no segundo item, que é metas e métricas. Opa, sim. Né? E aí, de novo, quem não mede, mente. Talvez até mais aplicável a isso, né? Metas e métricas. Olha só. Você trouxe num dos episódios que é um dado 74% dado importante, né, do Panorama RD Station de Vendas e Marketing, que é o segundo ou terceiro ano do Panorama, né? E a média de empresas que não batem suas metas, a gente está falando de 24, 23, 22, né? É de mais de 70%. É 72%, esse ano deu 74%. Temos uma questão aí, bichão. Ou eu não estou lendo meus números e definindo minhas métricas e metas de forma prudente, legal. Sim. Ou eu tô gerando expectativas exageradas pra caceta nesse processo. Sim. Legal? Porque durante 3 anos seguidos, mais de 70% das empresas dizerem que não bateram suas metas, cara, algum reajuste nesse processo no meio do caminho já deveria ter sido feito. Legal? Immanuel Kant, um filósofo da 1750, né, século XVIII, ele falava assim, os 3 maiores erros do ser humano são como é que é? Bradar contra os detentores do poder, querer que um passado volte, um passado que não volta, volte, e criar expectativas exageradas sobre o futuro. Perfeito. Nós né? estamos atual. 1750 esse texto. Sim. Legal? Cara, métricas e metas é o teu painel do velocímetro, do contagiro, da pressão do óleo, legal? Que você tem que falar assim, bacana, o que eu tô vendo agora e até onde esse negócio pode chegar. Até onde eu quero que ele chegue. Se você não tem um mínimo de orientação a dados no teu processo de liderança em vendas, você está liderando aqui, ó, pelo sentimento. Não funciona mais. Principalmente que agora, para finalizar, daqui a pouco a gente vai puxar algumas coisas sobre inteligência artificial, entendeu? Cara, num mundo onde dados são o grande insumo para inteligência artificial, se você ainda está num mundo de vendas, onde você não tem um repertório ali de métricas e metas, de métricas a serem acompanhadas e metas a serem amadurecidamente alcançadas, você está muito fora do rolê, né? E olha que legal, eu já prestei consultoria em algumas organizações que falam assim, nós não perseguimos pessoas, perseguimos métricas. Ou seja, tem muita organização que você persegue pessoas, né? Gente, vamos lá, vamos... só que... Não. A gente persegue números. A gente não vai perseguir pessoas. Erramos aqui. Erramos o quê? Qual foi o número que errou? Qual foi o dado? Por quê? Nós não perseguimos as pessoas, perseguimos os números. Então, isso é base. Porque quando a gente falava assim, cara, precisa ser orientado a dados, né? Era até uma linha de estudo. Vamos ser orientados. Hoje em dia é obrigatório você saber qual é a métrica que vocês estão perseguindo. E quando eu vou fazer um diagnóstico, por exemplo, eu pergunto para o cliente, legal, vamos crescer, em que métrica a gente vai crescer?
Qual é o KPI que a gente vai perseguir? Por quê? Porque eu quero crescer o quê? Em pessoas? É fácil crescer pessoas. Contrata a gente. Não é isso. É em cliente. Vamos trazer um monte de cliente ruim. Não. É o quê? Margem? Então, vamos entender. Você quer crescer aonde em 2026? Qual é o resultado que você espera em 2026? A sua meta que você não bateu foi porque você olhou o dado errado? Olhou o KPI errado? Então, se você está olhando exatamente o que você quer, valor total vendido, perfeito. Vá lá em valor total vendido, mas persiga a meta correta. Senão você vai ficar na mesma estatística batendo os 74% do ano que vem. É isso aí. Então, assim, ó, liderança comportamental, a gente gastou até mais do que a metade do episódio falando sobre isso. Viemos aqui para liderança técnica, falamos de sistemas e processos, falamos de métricas e metas, legal. Inteligência artificial. Boa! Né? Você vai reativar seu blog, Hugo? Oi? Vai reativar seu blog? Eu preciso, né, cara? Cara! Quanta coisa, né? Olha só, o pessoal tá entendendo que as inteligências artificiais, elas vão pegar o contexto escrito das webs publicadas para trazer isso para É dentro. isso aí. Então tem um monte de gente pegando lá o blog que estava arquivado e desarquivando o blog, voltando ao blog. Por quê? Era o marketing de conteúdo agora com uma inteligência artificial trazendo um contexto para que você possa ser ranqueado dentro das IAs. É isso. Esse é o grande lance. Então, eu até estava conversando com algumas pessoas lá no próprio RD Summit mesmo e trazendo que o CAC tem aumentado cada vez mais. Né? O custo de aquisição de cliente cada vez mais para as campanhas. Né? Então, é por isso que a gente precisa investir. Então, você que não produz conteúdo, cara, entenda. Você vai precisar produzir esse conteúdo ano que vem, no máximo, para que você possa ser ranqueado na IA. A IA já está tomando uma boa parte da busca do Google. Já está sendo feito pela IA. Sim. Me provocaram a fazer um curso a ministrar um curso de inteligência artificial. Sim. Eu montei o curso, fui um grande beijo para Rondônia, nosso professor de Ariquemes em Rondônia. Foi legal. Muito legal. E basicamente um dos alertas ali é o seguinte, né? A era de busca do Google acabou. Porque tem gente usando inteligência artificial generativa da mesma forma que buscava no Google. Esquece. O próprio Google já mudou isso, certo? Quando você ele já traz para você. Ele te dá um contexto de inteligência artificial, depois ele vai te mostrando ali, né? Mas mais que isso, tem 2 pontos que eu acho que os líderes de vendas eles precisam olhar para a aplicação de inteligência artificial agora em 2026, que é criação de agentes e criação de copilotos. Legal? Então, agentes. Um agente que eu fiz. Se você estiver interessado, me manda uma mensagem que eu mando o link para você. Eu peguei 5 palestras minhas de Omnichannel, mais o livro que a gente tem de Omnichannel. Legal. E criei um agente. Ajustei o humor dele, ajustei fala. Ele vai te receber assim, fala, gente boa, beleza? Porque é o jeito que eu cumprimento as pessoas. Né? Ele vai falar de abraço quentinho, por que eu tenho que ter um bot atendendo no WhatsApp para dar o primeiro abraço quentinho no cliente. Então ele vai responder como eu respondo. Ele é um agente, certo? Né? É o Iago. Porque eu sou o Hugo, ele é o Iago. Legal. Ele responde como eu responderia dúvidas de Omnichannel. Perfeito, muito bom. Isso é um agente. Vou contratar vendedores aqui para vender uma solução Omnichannel baseado nessas palestras e nesse livro. Como é que eu vou diminuir a rampagem do conhecimento desses vendedores? Usando um copiloto. Perfeito. O cliente me pergunta, eu vou lá, pergunto para aquele agente. O agente responde, fala assim, porra, resposta boa, velho. Aí eu falo pro cliente, entendeu? Então, líderes de vendas, utilizar a IA, né, primeiro, como agente. Porque esse agente vai ser legal para diversas coisas, tá? Ele vai ser legal para você colocar um chatbot para dar o primeiro atendimento para o teu cliente no momento do primeiro acesso, para ali gerar as primeiras respostas para o cliente. Você pode criar um agente de SDR, por exemplo, para fazer qualificação daquele, fazer um monte de coisa, legal? Morro de medo. Morro de medo de um chatbot com inteligência artificial responder diretamente para o meu cliente. Trabalhamos no mercado financeiro, trabalhamos no mercado de saúde. Se esse chatbot der uma resposta errada para o meu cliente, nós estamos lascados. Faz copiloto. Sim. Porque você tem uma massa de informação extremamente grande que um atendente humano teu, um consultor humano teu, até ele aprender tudo é muito tempo. O que ele faz? Então, você cria um copiloto. Essa pessoa em treinamento pergunta para esse agente primeiro, olha, fala assim, nossa, eu não teria pensado nessa resposta, mega resposta boa. Ele dá a resposta para o cliente.
entendeu? Pergunta a solução, fazendo, nossa, velho, complementou muito o que eu estava imaginando aqui de solução para esse cliente. Ele dá a solução para o cliente. Legal? Então, lembre, se você não tem um histórico de informações, um histórico de coisas, e aí depois pergunta pra gente que a gente ensina formas de como você formar esse histórico se você não tem isso oficial. Hoje em dia as inteligências artificiais, elas são muito hábeis em te proporcionar que você gere uma base de conhecimento sem ter que fazer um negócio mirabolante. A gente fala sobre isso em próximos episódios, mas se estiver interessado, pergunta. Mas essa é a técnica e tecnologia que o líder de vendas, a líder de vendas tem que dominar, cara. Senão tá no vinagre. Faz sentido, Luiz? Será que as pessoas estão já prontas para não só ter os seus copilotos de IA, mas também os seus robôs que farão coisas junto das pessoas? Os seus clones. Olha só, eu tava Isso vendo aí, uma isso aí. propaganda já da Makita, mostrando uma mochila que ela tem, com braços, em que a pessoa pegava ali uma madeira extremamente pesada para instalar, fazer uma instalação. E tinham 4 braços que saíam da mochila e pegavam aquele... É o Dr. Octopus, lembra do... Como se fosse o Dr. Octopus. E eu aqui lembrando, como um bom nerd, lembrando do Doutor Estranho, que a sua capa ele jogava, ela fazia um monte de coisa Ah, com ele. verdade, verdade. Cara, muito em breve a gente vai estar vivendo esse tipo de coisa. Ou seja, os robôs que vão dominar esse tipo de situação, que a gente pode fazer trabalhos mais pesados, trabalhos perigosos. Será que você está pronto para liderar isso, um time que seja híbrido, meio humano e meio robô? É indo nessa mesma linha. É isso. Eu preciso entender que esse robô ele pode sim ajustar a rampagem, mas que eu vou precisar de um ser humano para cuidar ali de 2 ou 3 robôs. Quando você vai no mercado hoje, já tem uma pessoa cuidando de 8 caixas, de 6 caixas. Você vai passar sua compra, tem ali um self-atendimento e uma pessoa cuidando de vários. Isso vai ser muito comum a gente ver robôs em todos os lugares. Uhum. Robô no mercado, robô instalando a sua... Caiu a luz. Cara, não vão mandar o caminhão, mas os robôs ali, eles vão fazer esse serviço. É isso. Isso não está nem um pouco longe, está muito perto de acontecer. A amiga Fernanda Nascimento, que é uma das especialistas, uma das maiores especialistas em LinkedIn também que eu conheço, tivemos aqui diversas aqui no programa já, ela faz você ser thought leadership, né? Então você ter você se posicionar como uma liderança nesse processo de transformação, né, é absurdamente importante e é muito, muito necessário. Existem várias ferramentas que você pode usar para ser o seu copiloto de atendimento, para ser o seu copiloto de venda, de fechamento. A gente falou sobre alguns aqui que você utiliza na própria reunião, durante a reunião. Então, cara, não fique com medo disso, tá? Será que essa tecnologia vai dominar? Vai dominar se você não observar como ela é, você vai acabar ficando aí, né? É aquele, o camarão que dorme, a onda leva, né? Vai lá dormir, a onda vai levar você. Mas se você perceber, você pode surfar nessa onda ainda. Você consegue em 1 minuto responder o que não fazer em vendas do ponto de vista de liderança e eu respondo uma também? Sim. Consegue? Para quem pergunta primeiro? Eu pergunto para você. Tá bom. Pode ser? Pode ser. Hugo, então, o que não fazer em vendas em liderança? Eu lembro de um palestrante que fala assim e que convoca todos nós a refletirmos. Tem uma frase do Mário Sérgio Cortella que ele fala assim, elogie em público, corrija em particular. É uma das maiores, cara, quando a gente fala de liderança comportamental, eu acho que uma dos maiores ouros que a gente tem é isso que o Cortella traz, cara, sabe? Vai elogiar alguém, elogie em público. Vai corrigir, corrija em particular. Perfeito. Desenvolva essa relação, sabe, de transparência e de companheirismo. Isso é fundamental nos dias de hoje, na minha opinião. Perfeito. Faz sentido? Faz muito sentido, sentido. Legal. Luiz Schmidt, afinal de contas, no contexto de liderança, o que não fazer em vendas? Não ler a si mesmo e não ler o outro. Boa. Quando você não lê a si mesmo, você não entende as suas vulnerabilidades, tampouco seus pontos fortes, e não ler o outro faz você não ter empatia, não se colocar no seu lugar para colocar-se no lugar do outro, né? Legal, como você bem falou. Então, não ler a si e não ler o outro faz com que você não tenha um time que colabore. Então, isso é o que eu acredito que não fazer, o que não fazer em vendas e liderança é não ler a si e não ler o outro. Excelente. É isso? Fechamos mais um episódio. Não é, irmão? Olha só, mais um ali. O que não fazer em vendas? Falamos hoje sobre liderança comportamental e liderança técnica. Se você está chegando aqui no final do episódio, agora volta lá no começo. Você pode voltar no começo para assistir, não só aqui, acho que pela vezatv.com.br você não vai conseguir. Então visite a playlist do que não fazer em vendas na Veza TV ou vá no Spotify e pergunte lá,
O Que Não Fazer em Vendas e acesse o nosso canal do Spotify, onde você pode rever esse episódio e diversos outros que estão lá publicados, né, Luiz? E se você está vendo um corte na nossa rede social, não esqueça, vá no YouTube da Vesa TV, na nossa playlist, assiste o episódio completo, pega esse episódio completo, coloca na sua sala de reunião, coloca o seu time e estuda sobre ele, porque o que a gente faz aqui é para você aprender e aplicar. A gente não é guru de internet, a gente está trazendo coisas que você realmente vai poder aplicar. Legal? Muito bem. Isso. Mais Então, um, né? Mais um abraço para você. Semana que vem a gente se vê, não perca. Semana que vem tem um episódio maravilhoso e a gente espera você aqui. Muito obrigado e até o próximo episódio. É isso aí, rumando firmemente para o final do ano. É isso. Até Valeu, mais. gente. Tchau, tchau. Até mais.